Olá a todos! Estamos começando agorinha mais um novo programa da série Construindo o Meu Futuro, que traz conhecimentos e dicas para você sobre a atuação do pedreiro na indústria da construção civil. Hoje vamos abordar os contrapisos. O contrapiso é uma camada de regularização que tem algumas funções além de regularizar a base. Ela deve nivelar a superfície, oferecer caimentos necessários para ralos, servir para embutimento de instalações ou mesmo melhorar o conforto acústico. Para fazer o contrapiso, você irá precisar de materiais para a limpeza da base e para execução. Para a limpeza é preciso ponteira, talhadeira, marreta, vassoura de cerdas duras, brocha, mangueira e baldes. Para a execução, você precisará de enxada, pá, carrinho de mão, lata de 18 litros, régua metálica de pedreiro, desempenadeira de aço e de madeira, vassoura de cerdas duras, lápis de carpinteiro, mangueira de nível ou nível a laser, colher de pedreiro, peneira com cabo e brocha. Claro que além destes itens, você irá precisar de EPIs que o protejam durante o trabalho. Além deles, é preciso que locais de trabalho estejam limpos e sem obstáculos, partículas soltas ou restos de concreto. Deve ser instalado fechamento provisório em material resistente e seguramente fixado a estrutura nos vãos de acesso ao posto dos elevadores para evitar quedas. Os contrapisos são feitos com argamassa seca, tipo farofa, energicamente apiloada contra a base, e tem espessura que pode variar em função do tipo de contrapiso prescrito, aderido, semi-aderido ou flutuante, dos desníveis finais pretendidos para o piso e dos níveis da laje, que é suporte do contrapiso. O contrapiso deve ser feito nos seguintes casos: se a laje ou lastro de concreto armado não apresentar nivelamento e caimento necessário ao escoamento da água em banheiros e cozinhas. Se houver a necessidade de adequação da base para execução de camada impermeabilizante ou de camada de separação. Antes da aplicação da camada de regularização, deve-se executar uma ponte de aderência sobre a base, que consiste na pulverização de cimento e lançamento de quantidade suficiente de água sobre a superfície para a formação de uma pasta de consistência plástica, que deve ser espalhada para formar uma camada com espessura de até 5 milímetros. A altura final do piso é definida pela espessura máxima admitida para o contrapiso e pelo caimento. Deve-se levar em conta também o revestimento final, cerâmica, laminado, granito ou outros. Seu supervisor deve orientá-lo sobre esses aspectos. Vamos ver agora os cuidados a tomar antes de executar o contrapiso. Limpe e organize toda a área. Verifique e leia os projetos, plantas, desenhos, croquis, procedimentos e especificações. Devem ser especificados os níveis finais dos revestimentos do piso e os locais de impermeabilização a quente, entre outros. Confira se estão prontas as instalações elétricas, hidráulicas, de gás, telefone e outras que devam ser embutidas no piso. Avalie o nível da laje em todos os ambientes antes de executar o contrapiso. Faça um taliscamento dos ambientes para servir de referência para a superfície do contrapiso a ser executado. E programe a execução para evitar desperdício e economizar tempo. Com todas essas providências tomadas, é hora de iniciarmos a preparação da base. Vamos acompanhar passo a passo. Defina o nível do piso a partir dos cantos das paredes ou batentes das portas. Marque os pontos de nível nos locais onde será executado o contrapiso, usando mangueira de nível apoiada sobre uma régua de alumínio ou nível a laser. Coloque as mestras no piso afastadas umas das outras a uma distância máxima correspondente a 2 metros, o tamanho da régua de alumínio. Para demarcar áreas de banheiros, coloque no mínimo 6 mestras no seu contorno, para que não ocorra erro de caimento para o ralo. Identifique os desníveis entre os cômodos e defina os caimentos do piso. Coloque as mestras niveladas no restante do pavimento. E atenção, no caso de execução de camada de impermeabilização ou de separação sobre o contrapiso, esse deve ter textura superficial lisa, obtida com desempenadeira metálica.
Superfícies muito lisas devem ser apicoadas e deve-se permitir a secagem daquelas que estiverem muito úmidas. Confira agora as características gerais do contrapiso. O traço da argamassa deve ser de 1:5 ou 1:6 em volume de cimento e areia média. A água deve ser em quantidade suficiente para dar à argamassa uma consistência de farofa. Para pisos externos, o caimento mínimo deve ser de 1,5%. Em camadas maiores que 30 mm, o processo deve ser feito em etapas. Deve ser empregada armadura sempre que a aplicação se der sobre uma camada de separação. Agora veja estas dicas especiais para ter grandes resultados na construção de pisos térreos. Faça a drenagem para eliminar a pressão hidrostática sobre a edificação e de áreas adjacentes. Coloque uma camada de pedra britada com 15 a 20 centímetros de espessura entre o solo e o contrapiso. Faça uma camada de concreto de espessura mínima de 8 centímetros e com pelo menos 400 kg de cimento por metro cúbico, adequadamente dosado com baixa relação água-cimento. Isso precisa ser vibrado e curado. Impermeabilize o contrapiso se necessário. O resultado deve ser uma superfície plana, rugosa, sem fissuras e livre de fatores que reduzam a aderência, tais como umidade excessiva, óleos, graxas e outros. Antes de receber a camada de regularização, a superfície não deve ter manchas de ferrugem, esfarelamento, eflorescências, bolor, limo e substâncias gordurosas. Para a aplicação do revestimento cerâmico, a camada de regularização deve ter idade mínima de 14 dias. Vamos agora conferir os procedimentos para a construção de lastro de concreto sobre aterro. Misture a camada superficial do solo, de 30 a 40 centímetros, com areia e compacte para fazer uma camada drenante. Coloque uma camada de pedra britada com espessura mínima de 10 centímetros. Se o terreno for muito úmido, a camada deve ter 30 centímetros. Sobre a camada de brita, coloque a armadura em forma de malha, dimensionada em função da sobrecarga prevista para o local, as ripas de madeira que garantem o posicionamento das juntas estruturais e lance o concreto, que deve ser adensado. Esse lastro deve ter pelo menos 70 milímetros. O acabamento superficial do lastro deve ser feito com sarrafeamento e leve desempeno com desempenadeira de madeira. As juntas estruturais e de dessolidarização devem ter largura de 10 a 12 milímetros e ser preenchidas com material como isopor ou mangueira de borracha. As juntas devem ser respeitadas em posição e largura, em toda a espessura do revestimento e ser vedadas com selante flexível. Se o terreno em que você estiver trabalhando for úmido, use mantas ou membranas impermeabilizantes sobre o lastro. Se for muito úmido ou com possibilidade de contaminação por sulfatos, a impermeabilização deve se constituir em manta ou membrana asfáltica aplicada sobre a superfície do solo anteriormente à construção do lastro. E no caso de haver lençol freático pouco profundo ou aflorante, preveja a construção de drenos. Outra dica tem a ver com a camada de separação. Ela não precisa ser feita se a impermeabilização for executada com membranas asfálticas ou membranas de polímeros sobre a base. Neste caso, deve-se aguardar no mínimo 7 dias entre a conclusão da camada de regularização e a aplicação da impermeabilização. Agora vamos à execução do contrapiso. Primeiro, marque as mestras necessárias na área em que será construída a camada. A altura da camada do contrapiso está em torno de 5 centímetros. Assente as mestras com colocação de argamassa, pressionando com a colher de pedreiro até a medida com a trena da altura do nível do contrapiso. Assenta-se a mestra da outra extremidade da mesma forma. As mestras intermediárias são obtidas pela fixação de 2 linhas entre as mestras das extremidades. Enche o local com argamassa com traço de 1:5 em pelo menos 2 camadas até passar da altura da mestra. Cada camada deve ser compactada para dar resistência ao contrapiso. Com a régua apoiada nas mestras e em movimentos de vai e vem, corta-se a argamassa que passa do nível da mestra. Recolha o excesso de argamassa nos encontros com as paredes e use uma desempenadeira para dar acabamento. Faça a cura do contrapiso, molhando-o com água, quando necessário. Não deixe de verificar o serviço durante todo o processo de execução e mantenha a qualidade do que você está fazendo. Para encerrar, um último ponto.
Há um tipo de argamassa chamada autonivelante, que preenche espaços vazios e se autoadensa apenas sob efeito da gravidade e de sua própria capacidade de fluxo. A aplicação dessa argamassa é voltada ao contrapiso, executada com a ajuda de uma mangueira que a espalha em formas, moldes ou em lonas plásticas, sem a necessidade de uma energia de espalhamento. A cura da argamassa autonivelante é extremamente rápida. Após 2 ou 3 horas da sua aplicação, já é possível pisar em sua superfície. Com esta informação, eu me despeço de vocês. Não percam as outras aulas da série Construindo o Meu Futuro, para saber mais sobre a função de pedreiro e o trabalho na construção civil. Até a próxima!